Hoje nós vamos ler a palavra que está em João, capítulo 14, versículo 3 a seguir. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho. A pergunta é: como saber o caminho? A resposta de Jesus é: Eu sou o caminho. Mas como andar neste caminho que é Jesus? Nós vamos ler em Atos que, no princípio, a igreja era chamada de o povo do caminho. Capítulo 9, versículo 2, diz assim: Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Também em Atos 24, temos a mesma afirmação, falando daquele povo como do caminho. Versículo 14, capítulo 24 de Atos. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Portanto, no princípio, a igreja era chamada de o povo do caminho. Mas como nós entendemos esse caminho e como andamos no caminho que é Jesus? Primeiramente, vamos entender o que é caminho explicado por Deus em Isaías 55. O Senhor mesmo nos explica o que é caminho. Vamos ver. 55, versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Portanto, o Senhor revela os caminhos dele, ou ele como caminho, e os caminhos nossos. Então, quando ele diz, deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, o caminho é a nossa mente. E nós devemos deixar nossos pensamentos. Devemos deixá-los de lado. Isso é negar a si mesmo. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma sua cruz a cada dia e siga-me. Ele está falando de andar nele como o caminho, para que possamos viver, chegar e viver onde ele está. Agora nós podemos perceber que é difícil no princípio da nossa vida espiritual nós negarmos nós mesmos. E vivemos desde quando nós nascemos, aprendemos a seguir a nossa mente, nossas percepções naturais. Agora que cremos, nós temos percepções espirituais. E assim, nós devemos andar pela percepção espiritual e ter Jesus como caminho para chegarmos ao Espírito do Pai. A primeira vez que a palavra caminho é mencionada nas Escrituras é em Gênesis, quando o Senhor fecha o caminho que leva à árvore da vida, significando que para nós voltarmos a ter a vida eterna, nós precisamos de passar pelo caminho que é Jesus, pois ali há espadas flamejantes fechando o caminho. Jesus veio como a palavra, a espada flamejante, e foi crucificado para nos abrir um novo e vivo caminho, o caminho da vida. Portanto, é por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Mas como nós, na prática, andarmos no caminho que é Jesus? Na realidade, por meio dos pensamentos de Deus, porque os caminhos de Deus são os seus pensamentos. Mas quais são os pensamentos de Deus? Está por todas as Escrituras. Sempre que Deus fala, Deus se manifesta, Ele está mostrando o que Ele pensa. Jesus é a manifestação do caminho, por isso Ele diz, eu sou o caminho. Andar por meio de Jesus Cristo é andar por meio da sua palavra. Então aquilo que Ele diz se torna os nossos pensamentos e as nossas atitudes e aquilo que nós fazemos em nossa vida diária. Isto é andar no caminho que é Jesus Cristo. Vamos dar um exemplo prático. Jesus disse que nós devemos orar em secreto e fechar a porta do quarto e orar em secreto. Essa é uma atitude que nos livra da carne, não orarmos para os outros verem. Assim, quando nós temos essa atitude, nós estamos andando no caminho, estamos nos guardando da nossa carne. Quando nós orarmos e jejuarmos, devemos também fazer em segredo. Devemos lavar o rosto e ficar com boa aparência, para que as pessoas não percebam o que estamos fazendo. E isto também é tomar Jesus como nosso caminho. Na verdade, é obedecer a sua orientação, a sua palavra. Isto está por todo o Evangelho. Como nós não devemos resistir ao mal, como devemos amar o próximo, como amar a nós mesmos. Amar o próximo é amar como Deus nos ama, indiferente do que o próximo seja. Devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Isto também é o caminho. Portanto, nós temos já essa conclusão. Andar no caminho é andar por meio da palavra, por meio do que Jesus revelou e nos ensinou. Temos os ensinamentos dos apóstolos. Eles, por excelência, andaram por meio de Jesus Cristo. Eles seguiram o caminho, se tornaram para cada um de nós uma revelação por meio do Espírito Santo em como andar em Cristo Jesus. Vamos andar por meio de Jesus Cristo. O que vai acontecer é que nós vamos chegar na casa do Pai. Por isso nós voltamos em João, no capítulo 14, ele veio nos preparar lugar. Aí chegamos, como ele diz em João 14, no lugar em que ele estiver, nós também estaremos. Ele nos preparou o Espírito do Pai para que nós estejamos neste Espírito. E só podemos chegar ao Pai por meio dele. Não há outro caminho, não há outra maneira de se chegar a Deus. É somente por meio da prática da palavra de Cristo e do ensinamento dos apóstolos. Se você tomar outro caminho, isto é, se você estiver seguindo outra palavra, você pode fazê-lo, mas simplesmente você não vai chegar. É o que está acontecendo com os crentes hoje. Eles praticam o que o líder fala, o que a liderança fala. Assim, eles não chegam a lugar nenhum em seus pensamentos. Eles continuam andando em suas mentes, em seus próprios caminhos. Leia Isaías 55. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.